emocionado ainda, aliás, por causa de nunca ter ido no cinema. Foi no cine que eu me encontrei, uma forma também de me manter viva até. E quando eu me vi naquela tela, falei, cara, eu posso, eu consigo. O Cineclube me educou quanto pessoa. Então, o cine ele me motiva cada vez mais querer criar. Essa identidade ela é muito massacrada. Porque a gente se encontra nesse processo. Mas depois eu comecei a ver resultados. O meu filho começou a mudar. Então, eu quis entrar para esse projeto. Ela teve essa oportunidade no Cineclube TF, entendeu? E eu sou muito feliz por ela ter conhecido esse projeto. Realmente que foi, de eu algumas vezes estar com ela no Cineclube TF, foi que fez com que eu mudasse a minha ideia como pessoa também. É que o projeto, ele incentiva o jovem a ser o que ele é. Essa educação, ela é muito mais do que o espaço escolar. Aquela pergunta incessante do eu, tinha um fundo de frustração. Sem o Cineclube TF, eu não sei onde eu estaria. A Leide, que é a mãe dele, disse, eu ganhei meu filho de volta. E se eu ganhei meu filho de volta, eu vou me emocionar. Eu vesti a camisa desse coletivo. Então, são meninos que quiseram viver ao invés de morrer. Dentro da periferia existe muito descaso. Eu costumo dizer que o Cineclube, ele moldou quem eu sou hoje. Foi onde eu aprendi muito sobre quem eu sou e como eu me ponho no mundo. Ganhar uma vida vale muito mais do que aumentar uma nota. Digam que o Zika voltou tipo macaco. Coragem e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Com a razão e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Eu sou fruto do movimentos sociais. Então, eu não me via fazendo um trabalho, uma pesquisa sobre outra coisa que não fosse isso, porque isso faz parte da minha vida desde muito tempo, né? Eu costumo dizer que o movimento social, ele me salvou e, inclusive, me trouxe até aqui, né? A estar concluindo um curso de nível superior. Eu sou a primeira da minha família, do meu núcleo familiar, primeiro a ter um nível superior, né? Então, tá chegando nesse momento a realização de um sonho, que por muito tempo para mim pareceu algo muito distante. Eu sou a Keila Mariá, eu tenho 28 anos, sou acadêmica do 8º semestre do curso de licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal do Pará. Eu sou a Ana Carla, eu sou estudante do 8º semestre do curso de licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal do Pará, tenho 45 anos. Eu já tenho uma formação em outra instituição de nível superior, numa disciplina de empreendedorismo, né? Quando nós falamos sobre empreendedorismo social, um case de sucesso, e nós apresentamos o projeto do coletivo. E eu me senti inspirada a partir desse momento, porque eu me vi ali como educadora, né? Que a gente poderia fazer um trabalho muito além da escola. E eu fiquei encantada com essa história de amor que ela tem pela periferia e pelos jovens da periferia, né? Minha motivação em estar fazendo esse trabalho está relacionado a sempre ter tido essa vivência dentro dos movimentos sociais e especificamente com o coletivo CineTF, que é onde eu já tenho uma atuação também de anos. O nosso objetivo da pesquisa é justamente conhecer as ações, a história, a estrutura, né, e os impactos que vão sofrer esses jovens dentro do coletivo. Sou professora Márcia Lopes, do IFPA, Campus Belém, professora do curso de Pedagogia, né? Minha formação é pedagoga, com doutorado em Educação. Há 3 anos eu venho trabalhando a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica, né? Que é o momento a gente constrói o projeto de pesquisa. E nessa disciplina, a gente começa a fazer essa reflexão sobre como é importante fazer uma pesquisa que realmente você tenha envolvimento, né, pessoal, profissional. E daí surge, né, a experiência da Keila, através do Cineclube TF, né, e essa parceria que elas fazem, a Keila e a Ana Carla, trazendo esse estudo que é a Organização e Movimentos Sociais, Juventude, Educação de Juventude da Periferia, através do Cineclube TF. Inicialmente, a ideia era fazer um artigo sobre o estudo. E nessa parceria também da disciplina de Metodologia da Pesquisa,
tem o professor Hermínio com a disciplina da pesquisa educacional, né? No momento que nós fazemos uma jornada de qualificação do projeto de pesquisa. E nessa jornada da qualificação, eles qualificam o projeto, o professor Hermínio na banca, e nós fizemos bastante reflexões sobre o projeto e veio a ideia de fazer um produto audiovisual, né? Inicialmente, para mim é algo super novo, eu nunca fiz um produto audiovisual, o professor Hermínio já tem mais experiência, e nós entramos aí nessa parceria. A gente percebe que a professora Lilian teve todo um cuidado de elaborar esse coletivo, pensando em justamente tirar esses jovens das ruas, né, desse estigma de violência, de criminalidade. E, assim, ela é uma inspiração para nós. Como tudo na periferia, nada é planejado. Na verdade, as necessidades fazem com que a gente seja empurrado para alguma coisa. Então, nós estávamos meio a uma chacina que vitimou muitos jovens. Eu fiquei muito comovida porque eu nunca tinha vivido aquilo. E aí, de alguma forma, a gente sentiu a necessidade de resistir e confrontar e combater o extermínio na periferia. Em abril de 2018, lançam o filme Pantera Negra. E aí, o que eu digo? Os meus meninos do Cine... Aliás, os meus meninos do projeto, porque nessa época não existia o Cine Clube TF, eles precisam assistir esse filme. E aí eu fiz uma campanha. A minha pretensão era levar 200 alunos para assistir o filme no cinema, na tela grande. E ela teve uma visibilidade tão grande, essa campanha, e a gente conseguiu levar 400 jovens ao cinema. Esses jovens, eles foram e assistiram. Primeiro, muitos tinham ido pela primeira vez ao cinema. Quando eles voltaram dizendo para mim assim: professora, a gente quer fazer filme, a gente quer fazer cinema, a gente quer fazer esse negócio aí. E aí eles fizeram um documentário contando toda a nossa história, porque a gente já tinha uma história do projeto. O nome desse filme é Nós por Nós. E aí eu coloquei esse filme para participar do edital. Nós fomos vencedores. E eles subiram num palco como roteirista, como diretores, como atrizes, atores. E o filme deles passando no telão. Aí depois disso ninguém segurou mais. E aí a gente lançou o Cine Clube TF, que tem esse nome fantasia, porque ele não é só cinema. Ele é um grande guarda-chuva que agrega várias expressões artísticas. Tem dança, tem poesia, tem música e tem audiovisual, que é o cinema. Um cinema itinerante que a gente leva para vários pontos das periferias, leva para fora da terra firme. E a gente projeta não somente nossos filmes autorais, como outros filmes também. O Cine Clube TF, ele trabalha com 4 diretrizes em que eu posso dizer ancestralidade, afetividade, a educação política e a educação ética. Então, assim, a gente desenvolve essas diretrizes através de ações. Que tipo de ações? Ações em que envolve jovem falando com jovem. E isso faz com que os meninos e as meninas tenham um desenvolvimento muito grande e muito eficaz. Meu nome é Ingrid Louzeiro, tenho 31 anos, sou professora, moradora do bairro da Terra Firme, escritora, especialista e mestre em educação popular. A minha pesquisa, ela trata sobre o Tela Firme, é um coletivo de mídia alternativa do bairro, e também trata sobre outros coletivos. Ela faz um apanhado geral do próprio bairro, né, sobre tanto qualitativo quanto quantitativo, sobre o bairro, sobre o histórico do bairro, e a partir da minha própria vivência, né? Essa conexão dos movimentos sociais, que fala sobre o direito à moradia, contra o extermínio da juventude negra, contra todas as violações de direitos humanos, elas ajudam bastante as juventudes a pensar de uma maneira mais coletiva. Acho que a grande relação é essa, a coletividade das juventudes em função do bairro, em função
pela vida, né? E contra todos os tipos de violações de direitos humanos. O Cineclube TF e outros movimentos sociais, eles rompem com essas barreiras. Por uma fala e identidade própria, por uma cultura, que é a cultura das próprias pessoas mesmo, que existem e resistem, né, nesses movimentos. Então, quando é algo que é feito a partir de nós mesmos, né, se torna algo único, uma essência, né? Eu acho que é isso que é a essência dos movimentos sociais e desses movimentos, como o Cineclube TF, o Tela Firme e diversos movimentos culturais que existem no bairro. Oi, eu sou a Vitória, tenho 23 anos, sou integrante do Cine TF e estudante de figurino cênico na ETDUFPA. Oi, eu sou a Ana Lu Benchimol, eu tenho 21 anos, eu sou produtora do coletivo Cineclube TF e eu conheci o coletivo por meio de alguns eventos que foram realizados na minha escola no ensino médio. Olá, meu nome é Cleberson Williams, mais conhecido como KW. Sou coordenador de dança do Cine Dance, que está dentro do projeto Cineclube TF. Me chamo Dayo Cael. Eu conheci o Cineclube TF em 2019, né? Foi meu primeiro contato, porque eu moro perto do Brigadeiro Fontinelli, então era parte da minha convivência ali, né? Oi, meu nome é William, tenho 20 anos, eu sou artista periférico daqui do bairro da Terra Firme e eu atuo no parte do coletivo Cineclube TF. Meu nome é Ana Vitória, eu tenho 24 anos e eu faço parte do Cine TF. Eu sou coordenadora do audiovisual, que é Petricô. Desde o momento que surgiu a ideia de ser feito o projeto, eu segurei na mão da professora Lília, me agarrei junto com ela e desde esse dia desde o dia que ela deu a ideia da gente ir lá pro cinema assistir o filme do Pantera Negra. E quando a gente saiu de lá, a gente saiu com um outro tipo de visão, todo mundo completamente eufórico, emocionado ainda, aliás, por causa de nunca ter ido no cinema. E a gente passou várias semanas falando sobre o filme, e quando foi imposto a proposta da gente começar um projeto, um movimento dentro da periferia, foi aí que eu me engajei, me segurei e desde hoje eu tô aqui. Eu conheci o Cine através de uma amiga minha na escola, e ela me indicou o Cine porque tem vários projetos de artes e eu me interessei bastante pela questão da poesia. Eu conheci o Cine a partir dos amigos em comum que estavam participando, entraram. Eu esperei um tempo, eles participaram bem antes, eu ainda fiquei um tempo. Conhecia também por reportagens, né, na TV. Conhecia já a trajetória da professora também pelas reportagens. Eu sempre achei incrível, né, o projeto. E aí eu acompanhava até que já no finalzinho de 2019 eu entrei, né? Fiz parte a princípio do GT Poame-se, né? De poesia preta, periférica e ribeirinha. E aí depois fui conhecendo os outros GTs. Hoje faço parte não só do Poame-se, mas do Perifeições também. Bom, eu conheci o Cine TF a partir de amigos, né? Que me apresentaram. Que me convidaram a participar, e o que me motivou foi ver justamente que existem os GTs, né, os grupos de trabalho, e que tem diversos ramos da arte, então eu me interessei, eu sempre gostei, por exemplo, de cinema e audiovisual, e no Cine a gente tem várias oportunidades de trabalhar com cinema e audiovisual, de aprender mais sobre cinema e audiovisual, e como foi um período muito difícil para mim, recente eu tinha perdido a minha mãe, então foi no Cine que eu me encontrei uma forma também de me manter viva até. Eu comecei a valorizar mais as pessoas daqui da periferia mesmo do que outros lugares, por exemplo, o cinema em si. Eu comecei a valorizar mais os curtas daqui mesmo do Pará, da nossa região, da periferia, do que os outros de fora. Percebi uma grande diferença no meu olhar, porque desde o primeiro dia que eu me vi num documentário, logo depois que a gente saiu do cinema, foi feito um documentário a respeito sobre isso. E quando eu me vi naquela tela, falei, cara, eu consigo. E se eu não fizer nada para conseguir, vai ser meio difícil de continuar. Então, meu olhar mudou a respeito sobre a minha vida, porque eu sinto mais importância de mim.
eu sempre tive essa paixão pelo cinema e audiovisual. Então, os filmes, as séries, enfim, me salvaram, de certa forma, em um momento muito difícil da minha vida, né? E quando eu entrei, né, para o CineTF, acabei me apaixonando mais pelo cinema, né? Porque eu tive uma outra visão. Com as vivências que eu tive dentro do cine, com as oficinas, eu acabei aprendendo muitas coisas, né? Acabei tendo várias formações e aprendendo coisas técnicas sobre o cinema. A partir do momento que eu entrei no projeto, eu consegui ver o cinema e o audiovisual com outros olhos. Eu já gostava bastante de estar por dentro, de assistir filmes, e a partir do cine ele despertou o meu lado de querer também fazer parte para que contribuir para que essa obra seja feita. Devido a todo esse tempo no Cineclube TF, eu estou desde 2019, então... E sempre estou fazendo as formações de audiovisual, né? Então não tem como eu não me enxergar como uma grande crítica do cinema. A minha visão, ela mudou, eu acho que eu diria quase que completamente, porque eu já tinha muito esse apreço, e quando eu comecei a ver filmes depois de entrar no cine, eu comecei a ver, tipo assim, a fotografia, o color grading, né? As formas que eles faziam ali, os enquadramentos, né? O áudio, a iluminação. Então, tudo eu conseguia pensar e imaginar e viajar no universo de como aquele filme foi criado, o roteiro, toda a construção para ele acontecer, as funções que existem dentro do cinema, né? Diversas funções. Então, eu diria que, nossa, mudou demais a minha visão depois que eu entrei. Antes eu via a arte como um lance muito banal, sabe? É tipo, isso não dá dinheiro, eu vou fazer pra quê? Só que depois que eu entrei no coletivo, parece que meus olhos se abriram e eu não me vejo mais não fazendo o que eu faço. O Cineclube me educou quanto pessoa para me enxergar no mundo como alguém que é válido, como alguém que merece respeito, como alguém que pode produzir e pode sair para trabalhar com o que eu quiser, com o que eu gosto de fazer. Que não é impossível eu ser um artista, que não é impossível, que não é distante da minha realidade, eu sei quem eu sou, e que eu posso fazer as coisas que eu gosto de fazer, entendeu? E que não está distante, eu já sou esse indivíduo que produz, que faz, que vai até os lugares, que protagoniza as histórias. Então, um ponto principal, na verdade, do Cine, esse educar para saber quem nós somos. O CineTF, ele costuma ser um portal para onde esses jovens eles conseguem se reconhecer, se autoafirmar, sonhar futuros diferentes dos quais já foram projetados para eles. Através das experiências que esses próprios jovens eles perpassam, eles experimentam a partir dos coletivos, a gente percebe que existe um fortalecimento da própria juventude, da própria personalidade da pessoa, né? E a gente percebe também que existe uma ampliação de conhecimento daquela pessoa. Você percebe que as próprias lideranças, que são juventudes hoje do bairro, elas fazem várias coisas, né? Elas têm um alcance maior, né? São escritores, são do audiovisual, são da área da educação, são pessoas que transitam por vários lugares. Então, você consegue perceber essa ampliação de alcance mesmo, dessas pessoas com outros lugares, inclusive com o próprio trabalho mesmo. Hoje você percebe que existe uma galera que trabalha no audiovisual e trabalha para terceiro setor, ONGs, com recursos mesmo internacionais, né? E você consegue perceber que isso hoje é mais palpável, né? Existe uma juventude hoje que trabalha exatamente com isso, inclusive. Um dos nossos amigos do coletivo passou num edital e fez um curta-metragem musical, aliás. E ele, sendo formado pelo coletivo, assim como a gente, chamou algumas pessoas do coletivo para participar da produção com ele. E foi o meu primeiro contato com o cinema, que é a área que eu trabalho hoje.
Desde aí, com os contatos do Cine, com as pessoas que são nossos parceiros, eu ingressei no cinema e nunca mais parei. Estou no cinema até hoje. Eu já participei de diversos trabalhos a partir do Cine, né? De cinema e audiovisual, já fiz mini-doc, a gente participou de diversos editais, né, em que a gente entregou alguns documentários, já participei de curtas-metragens, de longas-metragens, né? Então, o Cine, ele me motiva cada vez mais querer criar, né? Querer roteirizar, querer construir no universo do cinema e audiovisual. Esse impacto, eu acredito que seja a nossa marca, né? O menino quando chega aqui, a menina quando chega aqui, na maioria alisa o cabelo, se esconde, o ombro meio arriado. Essa identidade, ela é muito massacrada. E a partir do amor, da afetividade, ele é muito abraçado aqui em todos os sentidos, ele tufa o peito e diz, eu sou da terra firme. Ele passa a assumir seu black, um black imenso mesmo, aquela coisa que chama atenção. Tudo isso existe um propósito, e eles sabem esse propósito. Eles criam situações em que eles possam dar o recado deles a partir da cor da pele, a partir da sua ancestralidade, a partir de tudo aquilo que eles compreendem dentro do coletivo. A professora costuma falar muito sobre algumas pessoas que chegam aqui e quando no desenrolar dos anos das atividades, das oficinas, mudam, porque a gente se encontra nesse processo, porque a gente olha para o lado e vê coisas que a gente viveu. Eu até me arrepio, porque é sobre a minha vivência. Eu não tô falando de algo que tá distante. Eu tô falando sobre alguma coisa que eu vivo todos os dias. E aqui eu aprendi que eu posso contar essa história no meu ponto de vista, porque ela é minha. A relação que nós temos com as famílias é muito complexa. Então, essa complexidade a gente tem que lidar, porque a gente não quer de jeito nenhum afastar a família, a gente quer agregar. E aí, por conta disso, nós criamos um grupo de trabalho chamado Amor Preto Minha Cria. O que significa isso? É um espaço onde a gente traz os familiares e mostra no telão o que aqueles meninos e aquelas meninas têm feito. É muito interessante o efeito que isso causa, porque quando a gente vai para a rua, que a gente apresenta o filme no telão e é estratégico, porque a gente apresenta num ponto muito próximo dos familiares de algum integrante que já está com conflito. E aí eles olham e falam assim, é meu filho que está ali, é minha filha que está recitando. E com orgulho eles passam a ter um outro olhar e uma outra relação com o coletivo. Meu nome é Lídia, sou mãe da Ana Lu, uma das integrantes do Cineclube TF. Eu me chamo Leidiane, meu nome é Leidiane, mas todo mundo me conhece como Leide. Eu conheci o projeto Cineclube TF através do meu filho, porque o meu filho já frequentava a casa da professora Lília, e eu tive entusiasmo de saber o que era que meu filho fazia lá na casa dela. E aí foi que ele me levou e me apresentou o projeto Cineclube TF. Em primeira mão, eu só achava que era um momento onde os jovens não tinham o que fazer e eu para lá para não fazer nada. Mas depois eu comecei a ver resultados. O meu filho começou a mudar. Então, eu quis entrar para esse projeto. Ela abriu a mente dela para outras coisas, para ver sobre a realidade da vida, que ela não tinha essa ideia. Mas, tipo assim, esse autoconhecimento que ela não tinha dela mesma, ela teve essa oportunidade no Cineclube TF, entendeu? É isso, assim, que eu acho mais importante, assim, pra gente, pra mim como mãe, assim, foi isso. O meu filho, antes do projeto Cineclube TF ser apresentado até ele era alcoólatra. Ele vivia bebendo muito, era uma pessoa muito isolada dentro de casa, não falava com ninguém e era muito mal no estudo. A primeira coisa que eu comecei a ver foi o primeiro ano dele no colégio, que eu não precisei ir lá negociar com os professores para que ele passasse de ano. Começou assim, depois meu filho começou a interagir, a conversar comigo dentro de casa. Eu vi uma mudança muito grande nele, principalmente nele. Aí foi com o passar do tempo, meu filho já parou de beber, em que foi uma mudança também maior ainda. Contribui muito para o futuro acadêmico dela, que foi através da participação dela no audiovisual, né? Que ela se interessou pela arte cênica, que é onde ela está hoje na Federal.
E, com certeza, isso vai ser muito bom para ela, para a vida dela, para que ela venha fazer outras coisas através do audiovisual. E eu sou muito feliz por ela ter conhecido esse projeto e tá nele até hoje. Como eu falei, foi a primeira coisa que eu vi na mudança do meu filho, que eu não precisei ir até o colégio negociar com os professores para que meu filho passasse de ano. Ele já teve interesse, então é muito bom. É um incentivo muito bom, entendeu? Para que outros jovens também possam pegar o projeto Cineclube TF e se espelhar nisso, para que seja um incentivo para que eles possam estudar mais ainda e ter como projeto Cineclube TF esse belíssimo trabalho no final de tudo, como tu tá fazendo. Até para mim mesmo, porque as minhas tias, elas falam que eu vivia assim, tipo, como eu já falei, né? A gente vivia num mundo assim, que aparentemente não era o mesmo mundo que as outras pessoas viviam. E quando ela veio pro Cineclube TF, que eu vi, até eu mesmo me analisei, sabe? Como ser humano. E o pessoal até fala, nossa, tu mudaste muito, Lídia. Aí eu falo realmente que foi, de eu algumas vezes estar com ela no Cineclube TF, foi que fez com que eu mudasse a minha ideia como pessoa também. É que o projeto, ele incentiva o jovem a ser o que ele é dentro dele. É um projeto que, assim como tirou meu filho, já tirou muitos outros jovens da mau camaradagem, é onde a nossa periferia vive, da más companhia e muito das drogas e do vício do álcool. Falando sobre educação no contexto do Cineclube TF, dos desafios, uma das complexidades vem através do reconhecimento de que o Cineclube TF é também um espaço de educação. Infelizmente, as pessoas, inclusive as pessoas no meio da educação, só acreditam no espaço formal. Aquele que está dentro da escola, aquele que faz a prova, aquele que obedece às regras, às normas. Então, os meninos do Cineclube TF, eles são meninos subversivos e que a escola não quer. Mas a gente para pensar, esses meninos subversivos são exatamente aqueles meninos que têm um dom artístico muito grande, que têm um dom de liderança muito grande e que precisa ser reconhecido. A educação tradicional, existe uma crítica muito grande na educação tradicional porque ela não compreende e não ajuda a estabelecer uma permanência dos próprios estudantes nesses espaços formais. A educação tradicional está muito voltada para as escolas, né? Então, a gente percebe que a educação popular em ambientes tanto escolares quanto não escolares, elas conseguem abranger ali e fazer com que as pessoas se interessem ali por estar naquele momento, porque a educação popular tem a ver com o processo de pertencimento, né? Com identidade. Não tem como falar de educação popular sem falar sobre esse processo de pertencimento. Então a gente pode ver dentro do coletivo que muitas das vezes aquilo ali não está escrito em uma cartilha, não está escrito de maneira formal em nenhum lugar, mas o processo pedagógico acontece de uma maneira muito efetiva, né? A gente consegue identificar, sejam nas ações, nos projetos, que dentro do coletivo existem vários projetos, a gente consegue ver a prática pedagógica acontecendo. Essa educação, ela é muito mais do que o espaço escolar, né? Essa educação que se faz dentro do movimento da Terra Firme com essa juventude é criar outras perspectivas de mundo, de profissão, de experiência, né? Na fala das mães de alguns jovens, a gente percebe essa perspectiva da mudança e da transformação desses jovens, né? Desse protagonismo da juventude da periferia, maioria negros, e como essa questão do próprio debate racial, ele entra, né, quando eles se reconhecem na sua racialidade, né, no território, na cultura, na profissão, e das perspectivas que esse projeto vai trazer. Eu me lembro de um tempo que a minha mãe, ela ia sempre no final de ano conversar com os professores para ver se tinha como eu fazer algum trabalho, de eu fazer alguma atividade para poder ter aquele ponto que precisava para passar. E sempre quase não tinha. Tinha uns que falavam, não, vamos fazer um trabalho. E depois que eu comecei a participar do projeto, foi que aí a minha mãe já veio ver uma mudança no meu comportamento, no meu querer mais
fazer os exercícios da escola, fazer mais os trabalhos em grupo. Aí teve um dia que ela não precisou ir. E no final de ano lá com os professores, né? Foi que eu cheguei com ela, cheguei muito de feliz. Falei, mãe, passei. E passei direto, não precisei fazer prova, não precisei fazer atividade nenhuma para poder ter aquele ponto que eu precisava. E foi uma felicidade tanto para ela quanto para mim. Foi a primeira vez que eu tinha passado direto, então tá ótimo assim. Eu acredito que o Cineclube TF, ele salvou todos os integrantes que estão dentro dele, inclusive a mim, né? Eu aprendo muito com esses meninos. Eu acho que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse os conhecido. Mas eu tenho uma história muito emblemática, muito representativa de todos esses meninos, que é a história do Cadáver, inclusive uma história que virou filme e que está disponível no YouTube também. Esse menino, ele era a liderança negativa da escola, ele estudava no Brigadeiro Fontinelli, onde eu dava aula. Ele é aquele tipo de aluno que quando o professor chega em sala de aula, olha e vê que ele não está, faz... que ele realmente é um peso, mas eu percebi que aquele menino, ele tinha uma habilidade muito grande para dançar. E aí o que foi que eu fiz? A gente já estava reunindo, né, os grupos, e aí no grupo de dança eu chamei o Cadáver e disse assim mesmo, tu não queres coordenar a dança? E ele disse, eu? Eu disse, eu? Aquela pergunta incessante do eu, tinha um fundo de frustração no sentido de que eu presto para alguma coisa, eu sirvo para alguma coisa. E o Cadáver começou a juntar um grupo assim significativo dentro do coletivo, que ele teve 35 alunos. E aí ele saiu do álcool, ele começou a ter visibilidade, ele começou a melhorar as notas, ele começou a frequentar a aula, ele começou a ser um aluno que era exemplo para os outros alunos e o que é principal, ele mudou dentro de casa. O Cineclube TF fez com que eu achasse na dança um meio de sair da minha rotina que eu tinha antes. De querer mais saber das coisas, de querer mais aquele aprendizado. Então, sem o Cineclube TF eu não sei onde eu estaria, para ser mais exato. Influenciou tanto na minha vida profissional, quanto está influenciando na minha vida pessoal, sabe? A Leide, que é a mãe dele, disse, eu ganhei meu filho de volta. E se eu ganhei meu filho de volta, eu vou me emocionar. Eu vesti a camisa desse coletivo. E a Leide, hoje, ela tem um trabalho fixo. Ela saiu daquele lugar de miséria. A história dela também virou filme. E eles dois são integrantes do coletivo Cineclube TF. E mudam também a história de outros meninos. Ele, inclusive, no Esterina, numa da escola daqui, ele foi chamado de Pantera Negra, e um monte de criancinha dizia assim, eu quero ser o Pantera Negra, e apontava para ele. Tu tens noção o que significa isso? Tem muita gente que quer contabilizar sobre as vitórias do Cineclube TF, diz assim mesmo, mas esse menino, ele é do Cineclube TF e ainda continua tirando 5 em matemática. E eu respondo, tu sabes quanto é ganhar uma vida? Porque eles todos os dias acordam e eles pararam de se automutilar, eles pararam de dizer que eles são uma desgraça, eles pararam de dizer que eles iam ser um inferno dentro da família. Hoje eles são meninos que são base dentro da família, que ajudam suas mães. Então, são meninos que quiseram viver ao invés de morrer. E ganhar uma vida vale muito mais do que aumentar uma nota. Os desafios para trabalhar a educação popular nesses lugares de terreiro, associações, a gente não via muito, assim. Existe uma limitação, né, que transcorre por várias causas e consequências aí. Eu vejo como um desafio, né, a universidade ela está mais próxima dos movimentos sociais. Eu percebo no trabalho da professora Lília que ela fez isso, ela aceitou esse desafio e continua ainda enfrentando muitos desafios com esses jovens dentro da periferia para mostrar a força que eles têm, esse pertencimento, essa motivação em continuar, né, esse trabalho, no sentido de que ali não é só uma questão do cinematográfico, da cultura, da arte, está se tratando da vida real, né, do que eles vivem ali, porque dentro da periferia existe muito descaso, principalmente com a juventude. Eu costumo dizer que o Cineclube, ele moldou quem eu sou hoje.
Foi onde eu aprendi muito sobre quem eu sou e como eu me ponho no mundo. Então, me formou como cidadão, como um produtor, como um indivíduo, né, que produz e que existe do jeito que eu sou. Então, isso é uma coisa que não tem como separar, é uma coisa que já vem junto com o Cine, essa transformação, esse novo olhar, essa percepção. Vejo que os meninos do Cine TF, dentro do coletivo, o coletivo ele exerce essa função de fazer um letramento de futuros, porque eles conseguem, a partir dessas vivências, ter outras perspectivas, imaginar com consciência futuros possíveis, futuros diferentes daqueles que foram esperados para eles, né, para jovens de periferia. E então o nosso trabalho ele vem justamente mostrar a importância, né, desses coletivos na educação de jovens periféricos, né, a partir de reflexões, de vivências dentro do coletivo Cineclube TF, né. Eu e a minha colega, eu já faço parte, já tenho essa vivência, né, mas aí a gente tem pesquisado e a nossa pesquisa vem justamente mostrar essas contribuições. Seria muito importante as pessoas, as professoras, os pedagogos, as pedagogas estarem lado a lado com a educação popular, porque a educação popular ela é uma outra educação, né, uma outra alternativa de educação que permeia por vários processos, pelos bairros, diferentes bairros periféricos, e a gente trabalha com essas pessoas, né? Nosso público são essas pessoas. Então não tem como dissociar a nossa educação, que a gente vive durante 4, 5 anos para se formar e não ter essa vivência ali mais palpável mesmo. Eu me vejo, né, fazendo isso também com crianças, com jovens, porque a pedagogia não é só além de ensinar, eu acredito que é muito mais, é mostrar a vida real, né, através das nossas experiências, é compartilhar essas experiências. Olhar agora para o Cine TF de uma outra maneira, né, com um olhar de pesquisadora, tem sido muito gratificante, porque eu consigo ver acontecendo na prática coisas que a gente realmente estudou, né, durante esses 4 anos de graduação. Acima de tudo, confirmar, validar a contribuição na educação, na vida desses jovens. E eu acho importante a gente, enquanto movimento social, nós estamos ali escrevendo, né, e divulgando o que a gente faz nos movimentos sociais dentro dos saberes acadêmicos. Porque são saberes populares e são saberes que são importantíssimos para a gente. Então, que a gente crie mesmo a nossa importância dentro também dos saberes acadêmicos, juntamente com os saberes populares. Não é algo só meu, só da Ana Carla e nem dos nossos orientadores, né? Eu acho que ele se torna ainda mais especial, porque a gente está fazendo as reflexões a partir do coletivo Cine TF, construindo junto com os meninos e meninas, né? Então, aqui, nesse trabalho, tem mão da Ana Vitória, tem mão do Maciel, tem mão dos entrevistados, do Dário, do KW, enfim. Então, é uma pesquisa participativa colaborativa, onde tem a participação dos meninos e das meninas, e isso torna esse trabalho ainda mais especial. Bom, meu nome é Hermínio Tavares, trabalho como professor do Instituto Federal do Pará, do curso de Pedagogia. Olha, tem sido uma honra trabalhar nesse projeto como co-orientador, colaborador. Eu acho que esse projeto ele resume bem alguns aspectos da nossa formação. Então é um projeto imersivo, não só no bairro, mas no próprio coletivo, Cineclube TF, de entender como ele existe, como ele funciona, onde ele existe, onde ele funciona, como ele tem impactado a realidade daquelas pessoas. Foi um desafio e um diferencial, né? Até mesmo dentro do curso, principalmente o curso de licenciatura em pedagogia. Trouxe assim uma visão mais ampla
no sentido de que de mostrar que a gente pode fazer uma coisa diferente, né? Diferente do que nós estamos acostumados a fazer normalmente. Para mim, ser professora é um ato de aprender cotidianamente, né? A gente sempre está aprendendo, então me permito aprender também a questão de fazer uma orientação junto com o professor Hermínio, com o auxílio fundamental dele, né? Desse produto audiovisual e conhecer a experiência do Cineclube TF, né? Ouvir os jovens, ir para o bairro da Terra Firme, ouvir as experiências desde a coordenadora, né, da Lília Mello, cada jovem que nós entrevistamos, o espaço do Cineclube TF é um aprendizado para além, é um outro tipo de leitura, né? É uma leitura, essa leitura de movimento, leitura da fala, leitura da expressão, que é uma marca do próprio Cineclube TF. Não fazia sentido para mim, como pesquisador, investigar a realidade do Cineclube TF sem falar numa outra linguagem, para além do artigo científico. Faz mais sentido falar na perspectiva do próprio audiovisual, que não é o único campo em que o Cineclube atua, mas é o campo que norteia todo o trabalho daquele coletivo. Então, diante da proposição para a Ana e para a Keila, elas toparam o desafio. A professora Márcia também topou o desafio, porque sai do convencional e reconhece a possibilidade de produção do conhecimento científico para além do artigo científico, como um modelo engessado, né, de compartilhamento de conhecimento. Foi além da pesquisa, porque nós tivemos um contato maior com as pessoas do próprio coletivo, né, onde todos trabalhamos juntos, tanto os jovens quanto a professora idealizadora do coletivo, né, os responsáveis por esses jovens, todas as pessoas envolvidas e os nossos professores, né, a nossa orientadora de trabalho de conclusão de curso e o nosso co-orientador, que foram grandes incentivadores. Então eu creio que o produto que as meninas estão entregando favorece com que esse conhecimento volte para a comunidade onde ele foi produzido, como forma de valorização dos saberes que lá são produzidos. Fazer esse trabalho audiovisual que tem muito a ver, né, com o que o coletivo CineTF já faz, e eu penso que dessa forma facilita o acesso, inclusive, né, para outras pessoas, para os jovens principalmente, mas para outros educadores também, para que possam replicar e incentivar ainda mais as práticas pedagógicas nesses espaços não formais de ensino. Vejo que realmente ficou assim, algo bastante interessante, porque você, a partir do audiovisual, você tem uma experiência mais ampla de todo um processo, porque não é assim, somente a pesquisa, você vai ter o contato com as pessoas desse coletivo. Gente, por favor, não sufoque o artista. Até porque a gente já está sufocado o suficiente. Conte para pagar, projetos parados, sonhos que nunca foram para frente. O artista segue sendo desvalorizado. Sem cachê, sem contrato, servindo apenas para tapar buraco, a gente nem é remunerado. Mas se for para o seu artista famoso, com certeza ele vai ser muito bem tratado. Somos apenas usados. Não importa quão talentoso você seja, pelo sistema você vai ser sempre moldado. Como dizem que arte é arte, sofrer faz parte. Mas ninguém me avisou que era tanto. É talento trocado por migalhas e paixão pela arte transformada em pranto. Quer cultura, quer espetáculo, mas não quer pagar o cachê. Exigir arte, pede entrega, mas odeio saber que vão me ver. Só que eu não vim do berço e nem tive regalia. Minha arte é vivência, ela é periferia. Enquanto uns compram fama e palco, eu rimo a verdade fazendo poesia. Sou resistência, sou voz marginal. Faço do meu verso um ato vital e se a minha arte incomoda, então que assim seja. Pois que o da periferia não baixa a cabeça. Até porque vocês nem gostam do nosso tipo de arte. Enquanto a arte nos impulsiona, vocês usam apenas como descarte. Sendo que na periferia a arte é luta, é sobrevivência, é batalha constante. No centro, a nossa arte não serve nem pra ficar na sua estante. Mas vou continuar seguindo em frente, eu não vou recuar. Minha arte é real, não dá pra ignorar. E se os sistemas fecharem as portas pra mim, eu faço um atalho, crio um caminho, mas eu não vou deixar que meus sonhos cheguem ao fim. Porque minha arte vem das ruas, dos chão rachados, do becos escuros, dos sonhos adiados. Se não querem me ouvir, eu grito mais alto. Porque arte de verdade não morre no asfalto. Mas arte é arte, sofrer faz parte. E ninguém me avisou que era tanto. É talento trocado por migalhas e paixão pela arte transformada em pranto. A gente escreve, canta, dança, dá alma, dá tudo o que tem. Mas quando fecha as cortinas, duvido vocês continuarem aplaudindo também. Valeu.